Salve, salve, rapaziadinha, Lagones da Tinicord aqui. Hoje estou trazendo o primeiro episódio do Jogando como um Pro, tá? Eu sou suporte no jogo, né? Então o que é ser suporte você já vai saber, mas eu vou trazer basicamente esse conteúdo para vocês, vou dar várias dicas, vários auxílios aí e coisas que vai ajudar na sua ranqueadinha, beleza? Então bora, vem para esse vídeo. Bom, rapaziadinha, os três operadores de suporte que eu mais uso basicamente, que eu mais curto também, é o Ace, a Hibana e o Thermite, tá? Falando um pouquinho de cada um, o Ace, ele é muito legal porque ele tem uma arma extremamente forte, uma das melhores armas do ataque, e ele tem as Selmas, né? As Selmas é o hard breacher dele, basicamente, né? Ele consegue abrir grandes passagens para você conseguir entrar no bombe, né? E deixar a defesa desconfortável, né? Porque a cobertura de paredes vai ter que movimentar a posição dos defensores, né? Então ele é muito legal por causa disso. Uma arma super forte é essencial ali pro ataque, né? A Hibana é muito legal para abertura dos alçapões. Então, se você vai fazer um ataque vertical, você precisa fazer essa abertura dos alçapões, é essencial para você conseguir desenvolver e ganhar espaço do mapa, né? Então, a Hibana é perfeita para abertura dos alçapões e ataques verticais. E o Termitão, meu suporte favorito, com certeza. Ele tá desde o início do jogo, basicamente, é um dos operadores mais antigos do game. Ele é muito bom porque você consegue abrir a maior passagem possível com a sua carga exotérmica, né? Então, ele tem bangs, ele tem smokes, então você consegue smocar para fazer o plant também. E a arma dele não é das melhores, mas se você conseguir usar esse hard breach, que é a carga exotérmica a seu favor, vai ajudar muito sua equipe, com certeza. Vou aprofundar um pouco no Thermite, né? Como eu disse, é meu operador favorito de ataque aí. Mas antes de eu especializar nele aqui, vou mostrar pra vocês um pouco das minhas configurações do jogo, né? É muito pessoal isso, mas tem algumas coisas aqui que você consegue usar e que vai te ajudar, né? Porque tem algumas configurações que são mais fortes, basicamente, mais roubadas, tá? Primeiro aqui, mostrar o que eu sou pessoal, isso aqui é extremamente, individual de cada um. Minha proporção, eu tô usando 4x3 hoje em dia, né? Minha prop. Basicamente, se você usa um 4x3, basicamente os bonecos vão ficar mais extensos, basicamente, visualmente dizendo, né? E aí você usa uma 16x10, uma 16x9, tudo vai ficar mais fino ali dentro do jogo, tá? Isso é questão visual e pra mim, o meu maior conforto é na 4x3 atualmente, tá? Meu FOV, né? Field of View, campo de visão, o que é isso? É o campo de visão que eu vou ter na minha tela. Se eu uso 90, eu vou ter mais informações na minha tela, né? Porque tá um campo de visão, ele tá mais longe, basicamente. E se você usar no 60, é como se você desse um zoom a mais, né? Pra ver ali dentro do jogo. Então eu gosto de usar no 90 porque o máximo de informação que eu tiver na tela é melhor, beleza? Aqui, das configurações de gráfico, eu uso tudo desligado, tudo no baixo, a não ser a sombra e o contraste. A sombra e o contraste é uma das coisas mais fortes no Rainbow Six, então eu uso os dois no máximo. Por quê? Se você vê uma sombra em uma porta, você consegue dar prefire e tudo mais. Então, mano, essa aqui é uma dica, por mais que no geral as configurações são pessoais, mas isso aqui eu realmente recomendo você usar. Sombra e contraste no máximo, você vai conseguir ter mais informações para conseguir dar um prefire e ganhar uma eliminação do adversário, tá? Eu atualmente uso sensibilidade horizontal e vertical 9.9, tá bom? Igualzinho, isso é extremamente pessoal. E as miras, eu apenas uso a mira 1x e a 1.5, eu uso 26 de Sense 1x e 30 na Sense 1.5, beleza? Tranquilinho, isso aqui vai de você, vai muito do seu conforto. Cor de mira que eu tô usando atualmente é a verde, e uma coisa que bem legal também, isso aqui não é individual de cada um, mas desligar basicamente, que é a intensidade de tremer a tela, né? Então quando tem explosão, carga da Ashe, granada e tal, acaba tremendo a tela, então você tem como desabilitar isso. Então isso aqui é muito importante, muita gente não sabe. Desabilitar esse tremer da tela aí, beleza? Esse tremor da tela. Ok? E agora vamos um pouco aqui para nossa especialidade de Thermite, o que eu gosto de usar nele, tá bom? Gosto de usar a primária A556, tá? Com mira 1.5, com certeza a melhor mira do jogo, né? Na minha opinião, a melhor mira do jogo aí. Cabo vertical ali, para você ter um controle de recoil legal e tudo mais. Como está de suporte 1, você não precisa ser tão ousado, então o máximo que tua mira esteja firme é melhor. E o corta-chamas, cara, eu uso basicamente todas as armas corta-chamas, é muito bom porque não aparece os rastros do seu tiro, então fica mais difícil do seu inimigo basicamente identificar de onde que ele está sofrendo alguns disparos, e o recoil também é valorizado, né, com a utilização do corta-chamas. Pistolinha que eu tô usando, essa aqui, a M45, tá? Eu gosto de usar laser na pistola, porque o crosshair ele fecha, então se precisar dar algum tiro de hipfire com a pistola, você vai ser bonificado por isso, por estar usando laser, e o freio de boca, né, que ajuda nas armas de one tap, basicamente, né, as armas de single shot, com o muzzle break, o recoil fica melhor ainda, beleza? E aqui, a smoke ou flashbang depende da tática, que a gente já vai mais um pouco a fundo nisso, mas smoke ou flashbang é isso, mano, depende do que você vai fazer, da atitude ali que você vai estar na rodada, beleza? Então essa é a configuração do nosso Thermitão.
Bom, rapaziada, vou mostrar na prática pra vocês agora um pouco da utilização do Thermite, tá? Então, umas coisas que eu falei lá no início aqui do nosso primeiro episódio foi a carga exotérmica, né? Eu gosto muito dela porque ela abre uma passagem grande, e com uma abertura grande, dá muita mobilidade pro time atacante, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui na prática, basicamente, o que é a abertura grande, que é isso aqui do Thermite. Você bota na parede ali a carga exotérmica, bum, vai abrir um super espaço. Então, por exemplo, se eu for fazer uma comida aqui da Duchess, né, vou querer agressar na Duchess, passar para um termitável onde eu posso correr, circular, vai ajudar muito, basicamente. Então, pô, muito fácil. Termitei aqui, eu consigo comer facilmente a Duchess, tá bom? Então, por isso que é muito legal a carga exotérmica. Mas, por outro lado, você pode usar a carga exotérmica de uma outra forma, de uma forma mais inteligente. Não mais inteligente, mas de uma forma diferente. A parede do jantar. Nesse caso aqui na mini torre do Oregon, né, você pode termitar por cima e a explosão exotérmica ela é tão grande, ela é uma explosão tão forte que ela quebra o andar de baixo. Então, basicamente, esse é um termite que vários times aí profissionais usam e tal, que é super legal. Você bota aqui na parte de cima da mini torre, ó, ativei na parte de cima e vai abrir a parede aqui do jantar de baixo e vai ficar esse pixel diferente, vai abrir basicamente metade do reforço. Então, isso aqui é muito massa, porque você como atacante, nesse caso, vai se expor menos o corpo, né, pro defensor conseguir te dar tiro, basicamente, e você vai conseguir ter umas visões um pouco mais roubadas, umas visões mais diferenciadas ali do adversário, como vocês podem ver, que o Arden tá ali na cozinha, certo? Então, por exemplo, alguns pixels que você pode usar aqui é da escada da mini torre. Da escada da mini torre, você vai ficar aqui de longe, super de longe, vai conseguir mirar nele, expondo menos partes do seu corpo, basicamente, né? Você vai conseguir ficar aqui, mano, conseguindo pegar basicamente algumas eliminações. Ou subir no meio da mini torre. É mais um pixel aqui, ó. Você fica mirando por cima do reforço, aqui, ó. E também você vai conseguir ver um pouco da circulação e tudo mais. Então, às vezes, o cara vai achar que você só tá aqui na frente do reforço, o que não é muito legal, porque você tá só expondo sua cabeça, se tornando um alvo mais ou menos fácil, porque, né, um tiro na cabeça no Rainbow Six a gente é eliminado, mas se você ficar aqui glitadão, numa posição alta, basicamente um high ground, você vai conseguir tirar a vantagem do seu adversário. E já falando aqui em vantagem, vou falar um pouco da dronagem, né? Dronagem é uma das coisas mais importantes do Rainbow Six, então quero mostrar um pouquinho de alguns drones, um drone aqui principal aqui do jantar, que é esse atrás da bomba. Então vocês podem ver que o Arden está atrás aqui dessa mesa tombada, e você pode colocar um drone aqui atrás da bomba, basicamente para você ter uma visão toda da Duchess, né? Porque normalmente tem uma galera que defende a Duchess, que é onde eu vou dar tiro aqui, ó, claro. E também daquele corredorzinho. Então esse drone atrás da bomba é legal porque você pode ver onde está ali, ó, o Arden atrás da mesa tombada, você pode ver a Duchess também. Então basicamente tem a visão de todo o lado do jantar. É bem interessante. E um segundo drone que é legal você, se você conseguir chegar, né, o que às vezes dá no meio da loucura, é aqui nesse cantinho, que é o plant da América, basicamente, que a gente fala aqui no time. E por outro lado é um plant muito bom, né, também. E que você pode utilizar como dronagem, né? Que basicamente fica nas costas do adversário. O adversário vai estar onde está um Arden e aqui vai estar o nosso dronezinho que você vai conseguir ter uma boa visão. E já aproveitando, guys, se for plantar nesse bombe aqui, se conseguir dominar a Duchess e tal, já planta aqui que é muito, muito forte, tá? E um pouquinho agora sobre a utilização de recursos. Eu falei lá no início também que a Flashbang ou a Smoke são muito bons, né? Depende do objetivo que você quiser. Nesse caso aqui do jantar, eu utilizaria Flashbang se eu quisesse fazer um avanço, né? Eu queria fazer uma comida da Duchess, uma comida da jantar, tudo combado. Então, já utilizando esse Thermite aqui, o Thermite que só termitou a parte superior, você deitado ou agachado, você consegue fazer as bangs pro corredor e para dentro do jantar. Então, sem se expor, você vai conseguir cegar os inimigos, o que é muito bom, né? Então, com 100% de segurança, você consegue fazer isso. E por outro lado, caso você tivesse Smoke, as mesmas coisas, né? Se o nosso inimigo não fosse um Arden ou qualquer outro operador, né? No caso seria excelente. Dá pra gente smocar a porta do jantar aqui, da mesma forma que vocês viram jogando as flashbangs, pra gente fazer um plant aqui no sofá, por exemplo. Então eu jogaria a Smoke em direção à parede aqui do jantar, né? A parede, desculpa, da cozinha, como vocês puderam ver onde tá meu drone, e consequentemente eu poderia dar o vault aqui pra plantar no sofá ou algo do tipo aqui, onde eu tô plantando agora. Então é isso. Bangs ali normalmente para fazer uma exec mais de comida e smokes ali quando você quer focar para um plant. Bom, rapaziada, então esse foi o Jogando com Pro. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembre de comentar quem que vocês querem assistir aqui também, sobre qual assunto vocês querem ver, porque nosso time de pro players aí, então vai conseguir trazer bastante informações para vocês, beleza? Lembre de comprar a skinzinha nova da Twitch, tá? Da Liquid lá, o setup completo da Twitch que tá muito legal. Então é isso, beleza? Tamo junto, vejo vocês no próximo episódio.